Olá, pessoal. Eu sou a Dani Porto, consultora de valores imobiliários aqui na Sete Confiança, e hoje eu trago para vocês o fechamento de mercado do mês de junho. Vamos lá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, então fica comigo até o final desse vídeo, curta, compartilha e já coloca na agenda o próximo vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre os principais acontecimentos econômicos do Brasil e do mundo em junho de 2025. O mês foi marcado por decisões importantes de bancos centrais, sinais de desaceleração econômica e bastante atenção às expectativas de inflação. Vamos entender como tudo isso impacta o seu bolso e os seus investimentos? Começando pelo Brasil, o IPCA de maio divulgado em junho foi de 0,26%, uma desaceleração em relação ao mês anterior. Esse cenário de inflação persistente e atividade aquecida levou o Copom a elevar mais uma vez a taxa Selic, que agora está em 15% ao ano. O Banco Central sinalizou que, se o ambiente permitir, essa pode ser a última alta, com os juros permanecendo nesse patamar por um período prolongado, para garantir o controle da inflação. O IPCA de junho já foi divulgado no último dia 10 desse mês e os preços registram uma alta de 0,24%. O país estourou a meta de inflação. Nos últimos 12 meses, a inflação somou 5,35%, bem acima do teto. A meta central de inflação é de 3% ao ano, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Ou seja, a inflação ela pode variar entre 1,5% até 4,5%, sem que a meta seja considerada oficialmente descumprida. Com isso, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, deverá publicar uma nova carta aberta ao ministro Fernando Haddad, explicando os motivos do desvio e as medidas a serem adotadas. No campo fiscal, apesar do discurso do governo em defesa da responsabilidade com as contas públicas, o ajuste tem ocorrido mais pelo lado da arrecadação do que pelo lado da contestação de gastos. O Ministério da Fazenda tem buscado elevar a carga tributária como forma de equilibrar o orçamento, o que gera preocupação no setor produtivo por afetar negativamente a atividade econômica. Um exemplo recente foi a tentativa de aumento do IOF, medida que acabou sendo derrubada pelo Congresso, sinalizando uma derrota política para o governo. Segundo o Boletim Focus, o mercado espera uma inflação de 5,2% ao ano, acima da meta. A expectativa é de que a Selic permaneça em 15% até o final do ano. O PIB ele deve crescer cerca de 2,2%, impulsionado principalmente pelo agronegócio. Já o dólar segue volátil, oscilando entre 5,70 e 5,80. Nos Estados Unidos, o destaque foi a decisão do Federal Reserve de manter a taxa de juros entre 4,25% a 4,50% ao ano. A inflação por lá está em torno de 2,4% ao ano, nível relativamente confortável, mas o Fed ainda não se sente seguro para começar a cortar os juros. Isso se deve, em parte, aos riscos no horizonte, como a imposição de tarifas que podem pressionar os preços no médio prazo. Por isso, o tom do Banco Central americano continua sendo de cautela. No mercado de trabalho americano foram criados 139 mil vagas em maio e a taxa de desemprego permaneceu em 4,2%. A expectativa é de que o PIB dos Estados Unidos cresça por volta de 1,4% em 2025, refletindo os efeitos prolongados da política monetária restritiva sobre o consumo e o crédito. Já na China, os dados continuam apontando para uma atividade econômica enfraquecida. O país enfrenta queda na demanda interna e sinais de deflação. Para conter essa tendência, o governo anunciou novos estímulos fiscais. Além disso, a disputa comercial com os Estados Unidos se intensificou, com a imposição de novas tarifas por ambos os lados, elevando a incerteza no comércio global. Esse cenário afeta diretamente países exportadores de commodity, como o Brasil. A menor demanda por minério de ferro e petróleo impactam os preços internacionais e contribui para a volatilidade nos mercados emergentes. Outro ponto relevante no cenário internacional foi o agravamento das tensões do Oriente Médio, com os Estados Unidos realizando ataques a alvos estratégicos no Irã após novos episódios de conflitos envolvendo Israel. Inicialmente, o preço do barril de petróleo disparou, refletindo o temor de uma escalada mais ampla. No entanto, ao longo dos dias,
os preços se acomodaram e o mercado reagiu com relativa tranquilidade. Apesar do alívio momentâneo, a situação segue em monitoramento, né, já que novos desdobramentos podem impactar os preços das commodities e o comportamento dos investidores globais. Na renda fixa, o CDI rendeu 1,10% no mês, acumulando alta de 12,14% em 12 meses. O IRFM1, que representa os títulos pré-fixados de curto prazo, teve valorização de 1,06% em junho e sobe 11,93% nos últimos 12 meses. Já o IMAB, índice que acompanha os títulos públicos atrelado à inflação, avançou 1,30% no mês e acumulou 7,32% em 12 meses. Esses dados mostram que a renda fixa continua sendo uma opção atrativa em um cenário de juros altos e a renda variável, o Ibovespa no caso, ele teve uma leve alta de 1,33% em junho. Ficar por dentro desse cenário é essencial para tomar as boas decisões financeiras. Então, até o próximo vídeo.